Nós temos um versículo bíblico dito pelo Senhor Jesus, que é o seguinte: as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja de Jesus. Bom, a congregação, ela se inicia em 1910, aqui no Brasil. Veja, o Luiz Franciscon, ele é atingido pelo movimento pentecostal em 1907. Em 1910 ele vem para as Américas e aqui no Brasil ele funda a Congregação Cristã no Brasil. Imaginar que o Luiz Franciscon tivesse na sua mente a ideia de que ele estava fundando uma organização que poderia pensar que seria o caminho, a verdade e a vida, eu duvido que isso se passara na cabeça dele. Eu duvido. A ideia de Luiz Franciscon era fundar mais um trabalho. E hoje nós temos dentro da congregação, ainda hoje, pessoas que acreditam que a congregação é a gloriosa congregação. É a igreja que tem a única verdade. É a única instituição que tem a possibilidade de levar as pessoas até Deus. Esse é o tipo de coisa que, obviamente, está inadequada de acordo com a palavra de Deus. Quando a gente pega Atos 4,12, está muito claro ali que em nenhum outro há salvação senão no nome de Jesus. Amém? Então vejam, senhoras e senhores, o que nós temos aí é um fato. Primeiro, o fundador não queria que a instituição virasse o que virou. Segundo, ele não tinha na sua cabeça a ideia de fundar ou refundar a igreja de Jesus, porque ele acreditava que, apesar de não concordar com os presbiterianos, por exemplo, de onde ele era, que a igreja presbiteriana era uma igreja evangélica. Os metodistas eram evangélicos. Ele cita nesse livreto aqui, por exemplo, o irmão Beretta, que é metodista. Ele cita que vários irmãos de outras igrejas evangélicos. Então, ele não tinha essa concepção, não tinha essa ideia, tá certo? Outra coisa importante: como é que Deus iria começar a salvar as pessoas a partir de 1910? E o que aconteceu para trás? Deus não prevaleceu com a sua igreja? Deus não manteve a sua igreja? Irmãos, entenda uma coisa: a igreja de Jesus nunca poderá ser destruída, porque ela está firmada numa base sólida, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não existe essa de instituição religiosa ser colocada no lugar de Jesus. João 14,6 é claro: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não é a CCB, não é a Igreja Batista, não é a Igreja Presbiteriana, não é a Igreja Católica, não é nenhuma instituição. As igrejas, as instituições podem apontar para Cristo, mas quem salva, quem leva para o céu é Jesus Cristo. Qualquer outra conjectura é conjectura maligna de homens caídos que não têm o conhecimento verdadeiro da graça do Senhor. Tá certo? Essa frase é muito comum dentro da congregação cristã. Aliás, se você ler o nosso livro, o livro que eu e o pastor Paulo escrevemos, você vai ver que nós estamos tratando de questões teológicas. Não que a congregação, a liderança da congregação, não tenha problemas morais e sociais e éticos, mas nós estamos aqui focando na questão doutrinal e não na questão pessoal. Mas essa é uma frase muito forte: a salvação é na gloriosa congregação. Inclusive, uma coisa interessante que você pode observar: você não vê trabalhos de evangelização da congregação, mas cooptar membros de outras igrejas, a eles parece interessante, principalmente da Assembleia de Deus. O que aconteceu? Em 1911, paralelo à congregação cristã, nasce a Assembleia de Deus. E essa
E essa paridade não foi saudável, principalmente para a congregação, que se tornou uma igreja sectária devido a essa concorrência. Tanto que outras vertentes desta instituição, fundada por Franciscão na Argentina, como eu já disse aqui outrora, ela não tem problema em ter comunhão com os demais irmãos, mas a congregação tem, tá certo? Vamos ler juntos Atos 4,12? Está aí na tela, ó. Consegue ler ali? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12. Então, irmãos, imaginar que a congregação cristã, ela é, digamos assim, uma instituição que salva as pessoas por si mesma, é uma heresia, porque isso não tem base. Porque tem seita que são de perdição e outras que, apesar de heréticas e sectárias, há salvos dentro dela. E eu não duvido que há pessoas salvas dentro da congregação, tá certo? Porque, apesar dos pesares que nós vamos comentar aqui, alguns anciãos pregam adequadamente o Evangelho, eles tentam pregar adequadamente o Evangelho.